E aí a gente entra, então, no capítulo 3, que ele fala a timidez e a omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. Aqui me lembrou muito o que o Napoleão Hill fala, que a gente perde muito tempo estudando coisas que não nos acrescentam não nos acrescentam na nossa consciência humana. Nos acrescenta no sentido de perpetuar a existência da humanidade na Terra. Mas o que adianta a gente perpetuar a existência na Terra, que é algo que o Cury fala, se nós estamos nos tornando doentes, cada dia mais mentais? A gente entende o que acontece fora do corpo e cada dia menos entende o que acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa consciência. E aí ele fala, que ele cutuca um pouco no sentido de por que a ciência foi tão omissa em estudar a personalidade de Cristo? É interessante. Eu ia puxar um pouco para falar que o Taleb meio que responde no Arriscando a Própria Pele. Porque muitos cientistas estão fazendo cientificismo, buscando Sim. apenas o título de mestre e doutor, e não buscando uma função social naquela pesquisa científica que ele está trazendo. Então, é claro que não é função, até seria de outras áreas da ciência falar sobre Jesus, mas um teólogo, por exemplo, ele deveria estar mais preocupado em procurar a raiz da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, para falar sobre Jesus, do que procurar fazer uma pesquisa científica, um mestrado, doutorado, falando sobre Jesus, para provar o que a denominação dele quer que ele prove. Porque aí eu estou fazendo tô cutucando a instituição que eu sigo como cristã. Muitos teólogos eles estão lá buscando, eu vou buscar aqui a resposta para o que a minha denominação já acredita. Não, eu tenho que buscar a resposta do que a Bíblia está falando. Essa é a realidade. Então, talvez seja algo contrário com o que a sua denominação está pregando. Mas, quando ele não age aqui e vai atrás da denominação dele, ele está praticando cientificismo. E isso é um dos motivos pelos quais Jesus não é tão propagado como deveria. Pode ser. Na minha concepção. Fica aí uma outra maneira de pensar. Mas isso que você falou me leva à reflexão de, por exemplo, eu estou lendo um livro que é... não sei o que, Profecias, da Ellen White. 101 Profecias? Não sei o que, Profetas. Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas. E aí ela conta a história do protestantismo. E aí você imagina se as pessoas seguirem... É porque aí, durante a gente percebe muito nítido como teve realmente a mão... Para quem acredita, é nítido a mão de Deus na disseminação do protestantismo ali. A luta de Lutero, de não ter aceitado armas. E Lutero até fala... Sabe por que a gente não... Porque teve um movimento de querer lutar, né? De responder com a violência da Igreja Católica, responder da mesma medida. Só que Lutero falou, uma vez que você usa violência e você usa arma, você está deixando de mostrar o poder de Deus. Sem armas, Deus vai atuar de uma maneira que vai ser inegável. Porque se a gente usa arma, o que a Igreja Romana pode falar? Eles estavam com armas, eles foram mais fortes nesse sentido. E aí Lutero fala, não. A gente vai mostrar, por A mais B, que o poder de Deus vai ser mais forte e a gente não vai agir com violência. Então, ele tenta acalmar o povo. Isso é até um... Não sei se... Nunca parei de pensar se isso é uma doutrina do protestantismo como um todo. Mas Martin Luther King, que era pastor batista, se eu não me engano, ele lutou pelo direito dos pretos, negros, afrodescendentes lá nos Estados Unidos. Direito de votar, direito de estudar na mesma universidade. Todos os direitos que os afrodescendentes têm hoje, por conta dele. Ele lutou por isso. Inclusive, ele era conservador, se eu não me engano. Enfim. Só que, à época, a polícia saía batendo neles. Sim. Só que ele desenvolveu um sistema, a gente vai ficar aqui, a gente vai se abraçar. Se a polícia me levar preso, me bater, eu não vou reagir. Eu quero mostrar que o meu direito é direito, não pela reação, mas porque esse é o meu direito de ser humano. E ele conseguiu apresentar. Gandhi também fez. Se eu não me engano, Martin Luther King foi estudar com Gandhi, se eu não me engano. Não tenho ideia. Se eu não me engano, foi isso. Mas, enfim, você vê que o protestante tem essa vertente, teoricamente, né? Isso eu tô falando por causa do movimento da Reforma, né? E Lutero foi uma grande personalidade que deu origem, então, ao protestantismo. Mas fato é que essas pessoas, se elas tivessem aceitado por aceitar, se tivessem lido a Bíblia a fim de apenas respaldar a sua própria consciência e não de questionar, e ao invés de... Tem muita gente que lê a Bíblia para respaldar o que eu tô pensando. Eu penso isso aqui, mas tá escrito na Bíblia, mas ela não leva em consideração todo o contexto, né, de toda aquela história.
Isso, primeiro, é ferir a sua própria inteligência, mas se a gente tivesse seguido essa linha de raciocínio, até hoje a Igreja Católica, não que ela não comande ainda, mas ela teria toda aqueles rituais que tinham antigamente, de salvação pelas obras. Ainda tem muito disso e vai muito da fé de cada pessoa, mas antes era assim, era uma força. E muitas pessoas se indignavam com a forma como eles se mantinham no poder, porque era uma questão meramente política. Não tinha à luz da Bíblia muitos dos atos que eles tinham na época, né? Hoje a gente tem uma igreja católica, hoje nós temos a igreja católica já não é mais uma questão política, mas naquela época era, lá no século XVIII, XIX. Então, quando o Lutero ousa olhar para a Bíblia, não para responder, porque Lutero era da igreja católica, entendeu? Então, quando ele ousa olhar para a Bíblia, não para respaldar o que ele afirma como verdadeiro, mas sim para falar, por favor, palavra, Deus, me mostre o que a sua palavra tem para mim, e não defenda as minhas teses, porque isso é orgulho, aí as coisas começam a mudar. Então, muitas vezes a gente tem isso mesmo, de tentar achar nos atos de Jesus algo que me protege. Quando a gente olha de uma maneira diferente, a gente começa a ter outras perspectivas, mas não era isso, a gente acabou se perdendo na nossa discussão. No capítulo 3, então, ele quer mostrar que a nossa mente é incapaz de criar um personagem como Cristo. E aí ele fala aqui, ó, falando sobre estudar, na verdade a gente não se perdeu não, dá pra fazer um link, que ele fala que é respeitável todo tipo de crença, porém, é igualmente respeitável exercer o direito de pensar antes de você crer. E crer com uma maturidade e consciência crítica, que é isso que a gente acabou de falar. Não é ir lá e abrir o livro e falar assim, olha aqui, eu posso ir pra balada e beber um monte, porque aqui fala, não beba até ficar louco, sei lá, vamos supor. Mas todos os outros falam assim, não se engane, não se deixe levar pelo vinho. Tipo, tá muito claro, você não quer enxergar porque não é viável pra você neste momento. A questão é que as pessoas querem adaptar a Bíblia à vida delas. Exatamente. Essa é a questão. Você não quer... Na verdade, a gente tem que se adaptar à Bíblia e não o contrário. Uhum. E aí fala, não, a Bíblia tá como eu tô dizendo aqui, não. Você tá usando um argumento, usou uma frase fora de contexto para dizer que o que você seu pecado é aceito por Jesus. Pela Bíblia, olha que mas o seu pecado não é mais um pecado porque se enquadra no que a Bíblia está falando. Uhum. A questão é, Jesus ele vai te aceitar mesmo tendo seu pecado. Só que a partir do momento que você tem de fato senso crítico? Não. Um encontro com Jesus, você vai entender que aquilo é pecado e você vai abrir mão daquilo. Ou no dia que você tem um senso crítico, cria vergonha na cara e para de ver que você só tá tentando amaciar seu próprio ego, também vai funcionar. Pode ser. Importante. Porque eu vejo Jesus justamente como um cara inteligente. Porque é uma coisa que a gente até já discutiu. Jesus, ele não julgava o erro das pessoas, mas também ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Você tá errado. Vá e não peques mais. Ele reconheceu que a pessoa pecou, só que ele pede, não faça mais isso. Eu só não vou te apedrejar. Exatamente, eu não vou julgar. Mas eu também não vou falar que você tá certo. Ponto. Mas dando sequência aqui, por que a gente tá falando isso? Porque o Augusto Cury, ele tá tentando argumentar o quê? Que ele tá sendo racional durante a análise dele em Cristo. Ele falou assim, antes de crer, eu estudei, eu trouxe essa análise crítica. Então, por favor, seja você assim, porque certamente Jesus era assim.